Olá pessoal, sou Rinaka Júnior, faço parte do grupo de professores do Concurtec, questões resolvidas e comentadas, e vamos para mais uma questão de desenho técnico. O assunto é cortes. Essa daqui é uma questão da prova da Sérgio Gran Rio, do ano de 2012, que diz o seguinte: a NBR 167 de 95 fixa a forma de representação aplicada em desenho técnico. A NBR 12298 de 95 estabelece a representação de área de corte por meio de achuras. A NBR 8993, de 85, apresenta a representação convencional de partes roscadas em desenho técnico. Com base nessas normas, qual é a figura que representa a junta parafusada em duas vistas no primeiro diedro? Então, antes de analisarmos essas vistas aqui, quais são as certas e quais são as erradas e o porquê, vamos verificar esse material aqui. Vamos ver aqui essa questão aqui da representação convencional de partes roscadas, que está de acordo com essa NBR 8993, Então, você tem aqui uma vista normal, de uma parte roscada externa, Só que aí seria praticamente inviável de você estar fazendo desenho de filete a filete. Foi aí que chegou essa questão aí dessa representação simplificada que é dada dessa forma aqui, Você tem essas linhas aqui que são paralelas às linhas de contorno, E essa região daqui até aqui é a parte roscada, certo? Aqui você tem essa vista nesse sentido, E quando você tem essa visualização aqui do cilindro, que é o cilindro roscado aí, Você representa da seguinte forma, a representação da parte roscada é dada por esse círculo incompleto aqui, No caso é um quarto, 3/4 de círculo, certo? E eles acabam passando um pouco aqui desses quadrantes aqui, certo? E aí a representação de rosca externa é dada dessa forma, ok? Então quando você tem esse tipo de visualização aqui, você faz a rosca simplificada dessa forma. Quando você tem esse outro tipo de visualização aqui, essa visualização aí do seu cilindro roscado, você representa a parte roscada dessa forma aqui. Okay? Claro que você só vai saber o comprimento dessa rosca se você tiver essa outra vista aqui, O comprimento dessa rosca daqui até aqui, certo? Já na parte de rosca interna, se fosse desenhar convencionalmente, ou da maneira normal, seria assim, você aplicou um corte e aí tem que fazer filete a filete, também seria inviável fazer essa situação. Então, na simplificada, você faz esse tipo de situação aqui, ó. Você também coloca essas linhas aí paralelas à linha de contorno, certo? Para mostrar aqui que é a parte roscada, certo? E aí, nessa outra visualização aqui do furo, Desse furo roscado aqui, você também tem 1/4 de rosca, certo? Desculpa, 3/4 de círculo aqui, que é dado dessa forma, ok? Então, aqui eu tenho a representação para a rosca externa, e aqui eu tenho a representação para a rosca interna, E você vê o encaixe tanto do parafuso na porca, por exemplo, Você tem aqui a parte interna e a parte externa representada em rosca. E você vê que eles acabam coincidindo, entre si, essas linhas, No caso, essa linha vai coincidir com essa daqui coincidir com essa daqui. Seus diâmetros nominais vão coincidir, ok? Da mesma forma que você fez nessa outra situação aqui, Aqui você tem a vista que está na visualização normal, Apenas com representação tracejada. E aí, com o corte total que foi aplicado nessa daqui, você tem aí essa representação, que você tem uma rosca total, que você tem o furo roscado parcialmente, certo? A rosca só vem até aqui, então daqui para cá é roscado, daqui para cá é um furo passante normal. E aqui é um furo não passante, certo? E a rosca só vem até essa profundidade aqui. O restante da profundidade não é roscado, ok? Então, essa daí foi a parte de partes roscadas, A representação convencional de partes roscadas segundo essa norma. Então vamos ver aqui o posicionamento dos planos de corte. Aqui eu tenho um corte total, aqui também eu tenho um corte total, Só que aqui esse corte total ele foi dado no sentido longitudinal e aqui ele foi dado no sentido transversal, certo?
O sentido longitudinal é o sentido que é na totalidade do comprimento da peça, né? O plano de corte, né? Ele dado no comprimento total da peça, no maior comprimento da peça, melhor dizendo, no maior comprimento da peça, esse plano de corte é denominado plano no sentido longitudinal, né? O plano foi passado no sentido longitudinal. Nesse caso aqui, a gente tem o plano no sentido transversal. E independe do posicionamento da peça estar tanto para cá, se essa peça tivesse posicionada para cá, o sentido do plano longitudinal seria esse. Então, isso daí vai depender do posicionamento que sua peça está, ok? Não necessariamente que esse plano aqui, que está nesse posicionamento aqui, ele vai ser o plano longitudinal. Então, isso daí vai depender do posicionamento da peça, ok? Nessas peças aqui, nós temos esses planos de corte, eles foram passados longitudinalmente, né? Todos os planos de corte nessas alternativas aqui, eles foram feitos no sentido longitudinal, né? Então, e algumas peças aqui, nós vemos que elas foram achuradas, outras não foram achuradas, né? Então, vamos ver aí uma, um assunto aí que está relacionado a esse quesito aí sobre partes que são omitidas e não omitidas, né, na hora que você aplica um determinado corte, né? Vamos ver aqui elementos e, né, que partes isso daí é empregado. E antes de respondermos as alternativas. Então a gente tem esse assunto aí de omissões de cortes, né? A omissão de corte é representada pela ausência de achuras e é usada para destacar certos elementos. Então, o principal objetivo da omissão de cortes é destacar certos elementos, né? Que elementos? Nós vamos ver agora uma série de elementos que você aplica a omissão de corte. Ou seja, você utiliza a ausência de achuras nesses locais para quê? Para destacar esses elementos. Então, isso daí é a exceção da regra do corte. Então, você tem o corte total, o meio corte, corte em desvio e o corte parcial, né? Todos esses daí possuem uma exceção que é chamada omissão de corte, né? Certos elementos, né, nesses 4 tipos de corte que eu acabei de falar, eles possuem a necessidade, né, de você retirar essas achuras para eles acabarem sendo destacados, né? Então, a gente vai ver aqui, vai conhecer um pouco sobre esses elementos aí. Nós temos aí os elementos rolantes, né, dos rolamentos. No caso aqui, um rolamento de esferas. Os elementos rolantes são quem? As esferas, né? Rolamentos de rolos. Os rolos são os elementos rolantes e aqui o rolamento de agulha, né? Você destaca, né, omite as achuras desses elementos rolantes justamente para destacá-los, né? Então, a forma correta, né? Se você passar um plano de corte sobre esse elemento de máquina, que é o rolamento, você não deve representar dessa forma, e sim dessa forma aqui, que eu acabei destacando aí, ok? Então, o rolamento, os elementos rolantes do rolamento, eles acabam recebendo essa omissão de corte aí. Para quê? Para ser destacados. Outra situação são as manivelas, né? Elas não se seccionam quando o plano de corte é longitudinal, né? Quando o plano de corte é longitudinal, você omite, né, as achuras das manivelas e isso daí também se aplica a eixos, certo? Aqui ele destaca manivelas, mas isso daí se aplica bastante em eixos, né? Essa manivela também não deixa de ser um eixo, né? Mas é bom frisar essa questão aí porque é bastante utilizado essa missão de corte, ela é utilizada bastante também em eixo, ok? Então, quando o de plano de corte é no sentido longitudinal, ou seja, no sentido do comprimento, do maior comprimento dessa peça, há omissão de corte. Para quê? Para destacar esses elementos. Quando o sentido do corte é no sentido transversal, aí sim você utiliza a chura. Braços de polias, né, também devem ser representados com omissão de corte, né? Eu trouxe
esse exemplo para vocês aqui, para mostrar justamente a vantagem de você utilizar uma omissão de corte quando você tem braço de polia, né? Nós temos duas polias aqui. Uma polia sem alma, certo? Ela totalmente preenchida. E uma polia com alma, né? A alma são esses espaçamentos aqui que você está vendo. Essa polia com alma e essa polia sem alma e essa polia com alma aqui, se você passar um plano de corte total aqui, também nesse aqui, você vai obter o quê? Essa mesma visualização em ambas, em uma e na outra. Ah, e vale ressaltar que a utilização da omissão do corte, né, quando ele fala aqui em braços de polias, é justamente para essa situação aqui. Você está vendo aqui que se você passar um plano de corte aqui, você teria essa visualização. Então, se você deixasse de ter isso daqui e visualizasse apenas essa vista aqui, você iria entender o quê? Que tudo isso daí seria preenchido. Daí a necessidade justamente de você omitir a achura desse local aqui do braço da polia, né? Por isso é que é, é necessária essa omissão de corte para poder destacar esses braços da polia. Então você vê aqui que ele passou um plano de corte total, porém ele acabou suprimindo as achuras aqui para poder destacar esses braços da polia. Nervuras, né? As nervuras também, né, elas não se seccionam quando o plano de secção é longitudinal, né? Então, nesse aqui você passou um plano de corte aqui nesse sentido, rebateu esse corte aqui para cima, você vê que as nervuras não são seccionadas. Então a gente viu aqui que além de existirem alguns elementos de máquinas que você acaba omitindo algumas partes ou a totalidade da achura desses elementos, partes como nervuras, que não necessariamente são um elemento que não são um elemento de máquina, né? Eles também têm aí a questão da omissão de corte, né? Que é a exceção da regra do corte. Então, não vale utilizar como regra todo elemento de máquina vai receber omissão de corte. Não vai receber omissão de corte, né? Esses elementos de máquinas, alguns deles, em determinadas situações, vão receber a omissão de corte. Então, é bom ficar antenado e tentar, né, memorizar a grande maioria desses componentes aí que recebem essa omissão de corte. Os dentes das engrenagens também, quando ele recebe lá o plano de corte, eles não são achurados, né? Eles não recebem a achura. Ali há uma omissão de corte justamente para você destacar essas partes aí, né? Então, a forma correta não seria essa, e sim essa daqui, né? Aqui nós vemos também um detalhe que vimos agora há pouco sobre a questão do eixo, né? As chavetas também, né? As chavetas também não são achuradas, certo? Como podemos ver aqui. E o eixo, né? Ele também, a questão da omissão do corte, ok? Que ele colocou uma exceção desse recorte aqui, né? Apenas para mostrar essa parte aqui da chaveta, mas você vê que a totalidade de todo o eixo, ele acabou utilizando a omissão de corte, né? Isso daqui é permitido? Sim. Essa questão aqui que ele fez um pequeno corte no eixo para mostrar essa parte da chaveta aí, sim, isso é permitido. Mas no caso aqui ele utilizou deixou a grande maioria do eixo, né, com a omissão de corte para poder destacar esse elemento. Okay? Outros elementos como rebites, parafusos, porcas, arruelas, cunhas, pinos, também não são achurados, né, quando o plano de corte é no sentido longitudinal. Então vocês viram que eu falei e repeti em várias situações aí, quando o plano de corte é no sentido longitudinal, né, ou seja, no maior comprimento daquele elemento daquela peça, essas partes, né, que eu acabei de falar para vocês, esses elementos e algumas determinadas partes, elas não são achuradas, né, elas recebem a omissão do corte, a ausência da achura, né, como podemos ver nesses exemplos aqui. Com isso, vamos voltar à resolução de nossa questão. Então a gente tem aí, de acordo com a NBR 167 de 95,
fixa a forma de representação aplicada em desenho técnico. A NBR 12298 de 95 estabelece a representação de área de corte por meio de achuras. E a NBR 8993 de 85 apresenta a representação convencional de partes roscadas em desenhos técnicos. Com base nessas normas, qual é a figura que representa a junta aparafusada em duas vistas no primeiro diedro? Então, vamos lá, vamos começar por essa alternativa A, né? Vamos ver qual seriam os erros que estão aqui. Nós temos aqui 3 elementos de máquinas, que seria o parafuso, a porca e a arruela. Então, eles foram seccionados no sentido longitudinal, porém a gente tem 2 erros aí. Temos aqui o primeiro erro, né? Quando você tem aqui o plano de corte total, né? Você vê que as setas do rebatimento desse plano de corte estão nos sentidos opostos, né? Como sua visualização, né, sua vista em corte está aqui acima, né? Essas setas deveriam estar posicionadas nesse sentido, certo? Essas setas estão posicionadas no sentido contrário, portanto, esse é o nosso primeiro erro. O nosso segundo erro é o seguinte: quando temos duas partes adjacentes juntas, né? Óbvio, né? Quando temos duas partes adjacentes, né, em desenho técnico, na parte cortada, né, as achuras elas são colocadas em sentidos opostos, né? Elas não podem ficar no mesmo sentido, porque como são duas peças distintas, né? Então, ao você posicionar as achuras no mesmo sentido, você dá a ideia que isso daqui é um desenho só. Então, recomenda-se em desenho técnico que você inverta o sentido dessa achura quando você tem peças adjacentes, certo? Se você tiver 3 peças adjacentes, né, você coloca 2 nos sentidos opostos e a terceira você acaba aumentando esse espaçamento aqui ou reduzindo, dependendo do tamanho da peça. Esse espaçamento aqui ele não tem um valor pré-determinado, ele vai aumentar ou diminuir, né, de acordo com o tamanho da peça, né? Espessura mínima que a distância mínima que a norma permite, se eu não me engano, é 7 milímetros, né? Mas a partir daí você vai variar de acordo com o tamanho da sua peça. Então esses daí são os 2 erros dessa alternativa A. Bom, nós temos aqui a alternativa C. Nesse caso aqui também temos o erro aqui do plano de corte, ele está posicionado no sentido oposto, ele deveria também estar nesse sentido aqui. E além desse erro aí, né, que é repetido aqui da alternativa A, nós temos aí o seguinte, né, como eu falei, nós temos esses 3 elementos de máquinas, e esses elementos de máquinas aí, a porca, a arruela e o parafuso, né, esses 3 elementos de máquinas, quando você passa um plano de corte no sentido longitudinal, que é esse caso aqui, eles não são seccionados. Então, essa porca que ela foi seccionada, consequentemente, está errada. A alternativa é, né? Alternativa é, nós temos aí o plano de corte, ele está ok, né? Ele foi rebatido para o lado ok, certo? Porém, o parafuso e a porca, né, eles foram seccionados. Então, essa alternativa também está errada por conta disso. Outra situação é a seguinte, né? Em relação à questão das partes roscadas, né? Essas partes roscadas aqui, né, elas não estão representadas no desenho, né? Então, a alternativa E também está errada. A alternativa D, ela também está errada pelo seguinte motivo, né? Você vê aqui, quando você também passa o plano de corte no sentido longitudinal, você vê que ele acaba achurando aqui essa parte aqui da arruela, né? Então, elementos como arruela, rebites, pinos, entre outros, né, parafuso, porca, não são achurados, né, há neles a omissão do corte e, consequentemente, essa alternativa está errada. Aqui a gente vê o plano de corte está ok. Outro erro dessa questão aqui é a parte roscada aqui do parafuso que não está mostrando. Restando nossa alternativa D. Temos aqui os planos de corte, está no sentido ok, a indicação do plano de corte no sentido ok.
As achuras estão nos sentidos opostos, também ok. As, as partes roscadas também estão ok. E esses elementos aqui, que é o parafuso, a porca e arruelas, eles receberam a omissão do corte. Então, a alternativa correta dessa nossa questão é a alternativa B. Pronto, pessoal. É isso aí. Até a próxima e bons estudos.